Então, como tu tá? Eu espero que bem e que bom que tu tá aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Constituição. Bom, antes de começar esse vídeo, eu tenho que pedir, deixa aqui teu like, se inscreve no canal e deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão de vídeo. Eu preciso muito saber o que tu tá achando do canal e dos vídeos que eu tô postando aqui. Hoje nós falaremos sobre essa coisa linda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nem tão linda assim, mas você sabe o que é ela? No vídeo de hoje eu tentarei explicar de forma simples, deixando para outros vídeos as teorias e concepções que envolvem a Constituição, como a concepção sociológica do Ferdinand Lassalle, ou a concepção política do Carl Schmitt, ou ainda a concepção jurídica do Hans Kelsen. Todas essas questões eu deixarei para vídeos futuros. Para começar esse vídeo, nós vamos pensar na Constituição, na palavra Constituição, de forma bem ampla. O que ela significa? É basicamente conjunto de elementos que constituem algo, segundo o Google. Então, qual seria a constituição dessa guampa? Bom, pelo que eu vejo, ela é formada por couro e chifre. Essa é a constituição da guampa. Qual é a sua constituição? Bom, você é formado por tecido, você é formado por pele, você é formado por músculos, você é formado por ossos. Ou ainda nós podemos dizer que você é formado por coisas que não são visíveis a olho nu, como por exemplo as suas células, ou ainda a questão de espírito, mas aí já vai para uma questão mais filosófica e religiosa. O que eu quero que você entenda com esses exemplos é que todas as coisas possuem uma constituição. Todas as coisas são constituídas por alguns elementos. Com o Estado não é diferente. Todos os estados possuem uma Constituição. E aqui nós podemos já falar sobre o conceito de Constituição Histórica, ou ainda Constituição Institucional, que diz basicamente que todo estado possui uma Constituição. E essa Constituição é basicamente o modo de ser de um estado. É basicamente isso. Então nós podemos afirmar com plena certeza que todo estado, ao longo dos séculos, possuiu uma Constituição. E ainda nós podemos dizer que isso é mais uma realidade do que uma criação racional, que essa Constituição é mais uma realidade do que uma criação racional. Um exemplo que eu posso dar aqui é o escrito chamado Constituição de Atenas, produzido entre 332 a 322 a.C., produzido por Aristóteles, em que ele descreve as instituições políticas e sociais, o funcionamento do governo e as práticas políticas. É interessante que nesse escrito ele fala várias vezes, por exemplo, Constituição de Drácon, Constituição de Solon. Então ele vincula o termo Constituição com o governo de determinados governantes. Outra coisa que é interessante é que ele descreve muitas questões de forma muito similar com a nossa Constituição brasileira. Então ele vai falar ali sobre a divisão dos poderes, vai falar também sobre a magistratura e ainda ele cita alguns termos sobre o sistema eleitoral. Sendo assim, nós podemos afirmar que qualquer estado, em qualquer época e lugar, possuía um conjunto de regras fundamentais que tratava sobre a sua estrutura, sobre a sua organização ou ainda sobre a sua atividade. E esse conjunto de regras poderia ser escrito ou não. E essas regras poderiam ser mais simples ou menos simples. Isso que nós acabamos de falar se refere ao conceito empírico ou ainda descritivo da Constituição. Então, dessa forma, nós descrevemos o que nós estamos vendo na prática, qual é a constituição prática de um determinado estado. Por outro lado, nós podemos começar a falar agora sobre o conceito normativo ou ainda prescritivo da Constituição. Isso surgiu na luta liberal, em busca de conter o absolutismo monárquico, por limites ao absolutismo monárquico. Então a ideia era estabelecer a organização do Estado, com a clara divisão dos poderes, e ainda estabelecer os direitos e garantias fundamentais em prol da segurança jurídica. Então surgiu a ideia de termos uma Constituição escrita e com força de lei, que estaria acima de tudo e de todos, na questão da pirâmide de Kelsen. Então, sendo fruto da luta liberal, nós podemos falar sobre o conceito ideal de Constituição, que diz que a Constituição deveria conter um sistema de garantias da liberdade, deveria ter a divisão clara do poder, ali com a intenção de conter o absolutismo, e a Constituição deveria ser um documento escrito. Bom, com essas questões ditas, nós podemos falar sobre o conceito jurídico de Constituição. Então, o que seria a Constituição? A Constituição é basicamente um conjunto de normas fundamentais
e que é suprema. Ela trata ali sobre a formação do Estado, ela trata sobre a estrutura do Estado, trata como é que se dará a aquisição do poder, traz também os direitos e garantias fundamentais, vai trazer sobre a questão da distribuição das competências entre os entes federativos aqui no Brasil, entre tantas outras coisas. Então, esse seria o conceito de Constituição. Mas a Constituição vai muito além do político. Ela é uma lei fundamental da comunidade. Ela é a lei fundamental da sociedade. A Constituição trata sobre você. E você deve conhecer a Constituição, deve conhecer o seu conteúdo e defendê-la, e discuti-la, e debatê-la, e buscar melhorias para a Constituição. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de forma clara o que seria a Constituição. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e deixa o teu comentário. Eu preciso saber o que é que tu tá achando dos vídeos. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Até mais. Partiu o jogo do Mengão.